Eu gostaria de começar esta minha intervenção por felicitar e reconhecer o trabalho da senhora deputada Sofia Canha, que, independentemente dos trajetos e das diferenças que temos vindo a assumir neste Parlamento, acredito que, quando apresenta projetos de resolução desta índole, entende que são a melhor forma de corresponder a necessidades que ausculta na sua população. De facto, uma postura de moderação, de uma esquerda que não a tem tido neste Parlamento, que se procura escudar em casos e casinhos, mas que, acima de tudo, é preciso ver que há gente com capacidade e com vontade de discutir aqueles que podem ser problemas da região autónoma da Madeira. Mas, relativamente ao diploma que nos traz aqui, e esclarecendo também algumas das introduções que ouvi, eu gostava de dizer... que, relativamente a este diploma, e aparece aqui um conjunto de afirmações que é preciso esclarecer. E, nomeadamente, na questão de distinguir-se o risco da vulnerabilidade social. Só existe vulnerabilidade social onde existe risco. Isto é um estudo da Universidade Católica sobre a questão da dimensão da população e sobre os riscos a que a população está naturalmente sujeita ou predisposta. Mas importa também referir neste aspecto que o risco social mede-se por duas condicionantes que são diferenciadoras. Mede-se quer pela questão dos riscos exógenos e os riscos endógenos. E, naturalmente, que no âmbito de uma região ultraperiférica, os riscos exógenos são sempre muito maiores, não só ligados à questão da natureza, como nomeadamente nós tivemos, infelizmente, e quero expressar aqui a solidariedade ao povo da Costa Norte, que um pouco por todos os concelhos tiveram problemas, e isso naturalmente sujeita-nos e tem maiores riscos para a exposição à pobreza, mas também os riscos de uma economia insular e que tem, naturalmente, problemas, nomeadamente de escala, porque há um conjunto de ganhos que não se podem ter, nomeadamente os ganhos de escala. Agora, relativamente a este ponto, e importa dizer que o Partido Socialista considerou que este tema, e considera que este tema é importante, mas este diploma é datado de 11 de maio, nós hoje estamos a 14 de janeiro, importa referir que, a esta data, a Madeira era das regiões da Macaronésia a que tinha o risco, ou a taxa de risco mais baixa. A Madeira tinha 27,8%, os Açores tinha 31,8%, como é dito no diploma, a Sardenha tinha 30% e Canárias tinha 32%. E ninguém duvida, por exemplo, que Canárias tenha uma dimensão em termos de escala e de economia muito maior que a Madeira. Agora, aquilo que eu gostava de saber, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, se tiver alguma dúvida, pode se inscrever, que é dizer que, relativamente aos pontos do projeto de resolução do Partido Socialista, estas três medidas eu caracterizava-as da seguinte maneira. A primeira, e já explico porquê, é perigosa. A segunda já está parcialmente em funcionamento. E a terceira vem corresponder a uma questão que hoje já está no terreno. E explico perfeitamente estas questões. Quanto ao primeiro ponto sugerido no diploma do Partido Socialista, isto pode causar, eu sei que se calhar não era a ideia quando foi redigida, até porque se assim fosse não poderia ter feito a introdução que fiz, mas isto, com a questão do desenvolvimento do risco e da perigosidade desse mesmo risco ser volátil, porque, nomeadamente, numa economia em que o turismo representa 30% da atividade económica, se não uma pandemia como esta que nós estamos a viver, traz um resultado completamente diferente e faz com que este risco seja exponencial, exatamente porque é imprevisível. E, portanto, a questão do risco, não há uma espécie de, como se quer fazer aqui, uma agência de rating para medir o risco. Porque nós não podemos categorizar as pessoas em função da possibilidade, ao nível local, de serem ou não sujeitas a estarem na malha da pobreza. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos fazer o acompanhamento das pessoas, que não estejamos no local e, respondendo a muitos dos anseios que são aqui ditos e abordados, quer pela JPP, quer pelo Partido Comunista, no respeito da Constituição, responder que desenvolver um Estado social de bem-estar e desenvolvimento das pessoas pois embora isto não seja consensual no Partido Socialista, porque há quem critique o assistencialismo, como nós ouvimos ainda há bocadinho, garantir que a resposta que chega aos cidadãos
é garantística de que estão num patamar, mas que não é para estarem a vida toda, e isso é que é dar ferramentas e oportunidades para que se possa fazer diferente. E, se é essa a ideia, nós não podemos fazer uma avaliação do risco por si só, como se de uma categorização tratasse. Nós temos é que ter respostas efetivas. E aquilo que se vê da oposição não é a preocupação de dar, ou de majorar, ou de redistribuir de maneira diferente, é estarem preocupados com quem dá o apoio. Se é a Casa do Povo, se é a Junta, se é o Núcleo de Ação Local. E, portanto, neste aspecto, convém referir que, nomeadamente, por exemplo, no RSI, que é muitas vezes usado pelos populistas para fazer campanha contra aqueles que, infelizmente, têm que ser beneficiários deste mesmo subsídio, é uma resposta em que, por exemplo, a intervenção social desses mesmos serviços e dos demais serviços tem uma lógica de acordo com a intervenção social individualizada e adaptada às especificidades do indivíduo. Mas isto já se faz a nível local. E como é que se faz isto a nível local? Através das equipas de ação social, seus deputados. E, portanto, neste sentido, nós não queremos dizer, até porque vivemos num período de pandemia e as consequências económicas alastram-se e vão-se alastrar em função da situação sanitária que vivemos e que é preciso esse equilíbrio nas medidas que muitas vezes nós não conseguimos entender qual é o posicionamento dos partidos da oposição, nomeadamente do líder da oposição. Mas, acima de tudo, percebermos que a resposta social à crise não se dá necessariamente através destas comissões locais ao nível de freguesia, por exemplo, que é o ponto número 3 deste diploma, mas antes, através de uma resposta integradora e globalizante, que faça com que a resposta social da região seja adequada aos anseios de hoje, mas sobretudo àqueles que podem cair na situação em que alguns estão longe daqui por 5 ou por 10 anos. E essa é que é uma economia e uma escala social de resposta à dimensão económica que nós pretendemos, que pode evidentemente sofrer outros contributos, mas que nos parece que a categorização e individualização deste risco por si só, como eu falava há bocadinho, numa espécie de agências de rating da pobreza, pode condicionar muito a resposta social, até porque muita da pobreza é envergonhada. Agora, nomeadamente, e para concluir, relativamente a esta segunda ideia, que é aqui trazida neste diploma, a ideia aqui, percebe-se, que é tentar fazer uma coordenação dos diferentes apoios já existentes, nomeadamente através das instituições particulares de solidariedade social. Agora, relativamente até à resposta pandémica que se teve, nomeadamente através do Farol e do FEAS, muitas destas duplicações de apoios são evitadas porque só através do comprovativo das necessidades de auxílio é que se consegue corresponder àquelas que são as necessidades dos beneficiários. E há aqui uma lógica que admito que possa até ser demasiado técnica ou jurídica, mas que é importante, que é a lógica do sinalagma, que é, nós aqui, o beneficiário introduz e dá os seus dados, que é muito diferente nós termos uma categorização daqueles que podem ou não cair em função do contexto social em que vivem, até porque, como bem sabem, a lógica socioeconómica não é a única característica, porque se assim fosse, confundíamos o risco com a vulnerabilidade. Mas, concluindo, dizer apenas que o PPD-PSD está preocupado, e o Governo Regional da Madeira, em responder aos anseios dos madeirenses. Nós sabemos que a situação não é fácil, que inspira cuidados, que há muitos jovens que viram os seus pais perderem os empregos ou estarem no layoff. Mas a todos eles queremos dar uma mensagem de esperança, de que estamos atentos às necessidades, de que estamos atentos e que fazemos, na medida do possível, as transformações necessárias e que, ao contrário de alguns que falam do assistencialismo, mas que o praticam 100 vezes pior onde governam, é termos a consciência de que todo e qualquer indivíduo é capaz de ser motor de um elevador social que se quer mais justo, mais coeso e mais social. Muito obrigado.